Nós estamos contando para você, sobre um temporal que atingiu várias cidades da região e causou muitos estragos. Foi ontem ali no fim da tarde, Ituiutaba foi um dos lugares mais atingidos. Você confere comigo algumas imagens registradas aí desse temporal. Deixa eu chamar o Rafael Ribeiro, porque ele está com o professor Paulo César Mendes, que vai nos explicar mais, porque muita gente está perguntando, sabe, Rafael, é normal para essa época do ano, esse vendaval, tá tudo certo ou não? Bom dia para você, leve meu abraço ao professor Paulo César. Oi, Mônica, bom dia para você e a todos que acompanham Manhã Total. Na verdade, esse temporal se iniciou aqui em Ituiutaba e foi então ganhando força nas regiões aqui do Pontal do Triângulo Mineiro. Chegou no Triângulo Mineiro de fato ali em Uberlândia, na verdade aí em Uberlândia, e o rescaldo foi até para o Alto Paranaíba, Patos de Minas, aquela região ali. E aqui do meu lado está o climatologista, professor de geografia também na Universidade Federal de Uberlândia, campus Ituiutaba, o Paulo César, que vai explicar, a respeito desse fenômeno da natureza, o que aconteceu, por que esse vento ele veio tão forte. Você às 2 horas da tarde já sabia que ia ter uma chuva forte assim e ela consequentemente veio depois, Sim, junto com a Defesa Civil a gente vem acompanhando, a formação desse sistema atmosférico pelas imagens de satélite. Chegou aqui na região do Pontal do Triângulo por volta das 14 horas e Uberlândia aí no finalzinho da tarde. O que causou esse sistema? O pessoal fica perguntando, mais chuva forte, ventavais no mês de agosto, em pleno inverno, isso não é muito comum na nossa região. Nós estamos tendo 2 condições especiais esse ano. Nós estamos tendo sobração aí do fenômeno do El Niño, que provoca mais chuva na região centro-sul, está facilitando as entradas das massas de ar. E também nós estamos tendo aí consequências justamente desse aquecimento global que modifica esse comportamento climático que a gente observa. Então esse fenômeno é um fenômeno raro, nós não temos registro na história recente em termos climáticos, no mês de agosto acontecer chuvas tão fortes na nossa região. E ontem nós tivemos a conjunção desse El Niño com o sistema frontal. Essa frente fria ela promove a formação de núcleos de instabilidade, enormes núcleos de instabilidade que atinge várias cidades, e ele foi avançando em direção à parte central da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Então, rajada de vento acima de 60, 70 km por hora, pancada de chuva muito rápida, seguido justamente de trovoada, descargas elétricas, é algo atípico nessa época do ano. Mas, causou muitos danos e a gente tem que tentar entender futuramente para que isso seja, de certa forma, planejado e que a Defesa Civil consiga atuar de forma mais incisiva nesses períodos. Professor, o senhor estava explicando que ventos acima de 60 km por hora pode destelhar casas e chegando aos 80 km por hora pode até derrubar muros também. Por que isso acontece? Sim, nós tivemos, com a ação desse sistema frontal, uma queda muito brusca de pressão, principalmente no meio da tarde. Isso leva à ocorrência de rajada de vento forte. Então, rajada de vento acima de 60, 70 km por hora já é suficiente para causar queda de árvores, dano à fiação elétrica, destalhar casas, cobertura de supermercados. Foi o que a gente viu de forma comum em Ituiutaba e vimos também essa relação em Uberlândia. O que não é muito atípico é isso acontecer nos meses de inverno. Normalmente isso ocorre muito nos meses de novembro e dezembro, no retorno do período chuvoso, durante a atuação do sistema frontal, que nós vemos essa rajada de vento um pouco mais forte. Então ontem formou-se em Ituiutaba e também em Uberlândia, a partir da ação desse sistema frontal, um tipo de nuvem que nós chamamos de cumulonimbus. Essas nuvens cumulonimbus levam, sim, rajada de vento, precipitação de granizo e descargas elétricas. Então elas são responsáveis por esses ventos fortes que pode ocorrer e ocorre quase sempre no meio da tarde, devido a essa variação de temperatura. Então é uma combinação de temperaturas elevadas no início da manhã, queda da temperatura e queda da pressão no meio da tarde. Mônica, muito didático o que o professor disse aqui. Agora uma dúvida, por que Ituiutaba sempre antes de chegar a chuva vem primeiro a tempestade de areia, um pesadelo para a dona de casa? Então, nessa época do ano, os sistemas frontais eles avançam pela calha do Rio Paranaíba, passando aqui pela região do Triângulo Mineiro antes de chegar em Uberlândia. E nessa época do ano nós encontramos o solo muito seco. Na realidade, nós estamos no auge do período seco.
Então, essa ausência de cobertura vegetal promove o que nós chamamos de erosão eólica. Então, essas rajadas de vento levantam esse material particulado do chão e esse material particulado vai acompanhando esse vento, né, à medida que ele vai avançando em direção ao interior do Triângulo Mineiro. Então, é muito comum, a gente sempre acompanha, né, esses ventavais passam inicialmente do pontal do Triângulo Mineiro e vai em direção a Uberlândia, até mesmo chegando no Alto Paranaíba. Ou seja, é vento sem proteção de cobertura vegetal. Então, é o auge do período seco que leva a isso. Nós podemos ter outras, né? Normalmente, no início de outubro, né, chegam outras rajadas de vento, essas que passam pelo interior do Brasil, levantando esse material particular. Aí é um desespero para a dona de casa, para a população em geral. Agora, para finalizar, a dica para as pessoas se prevenirem, até quando vai ter essa expectativa de temporal, com ventos fortes, chuva e com o risco de causar muitos danos à população? A atuação desse sistema frontal, ele deve atuar ainda nessa sexta-feira, sábado, domingo ele já deve perder força. Então, a maior possibilidade de ocorrência de rajada de vento é no finalzinho da tarde. A tendência é que nós não tenhamos precipitações bruscas, igual nós tivemos ontem, mas nós podemos ter sim algumas rajadas de vento. A partir de segunda-feira esse sistema perdeu força e a tendência é que a temperatura volte a subir novamente, chegando a casa dos 34, 35 graus. Essas nuvens devem diminuir a sua quantidade e automaticamente nós vamos voltar a essa nossa condição típica aqui dos nossos meses de inverno e início da primavera, ou seja, tempo seco e calor. Obrigado, professor, pelas explicações. E o Ituiutaba vai voltar a ser Ituiutaba, viu, Mônica? Agora a pergunta. Ontem era 11 horas da noite, eu estava limpando a lama que ficou de poeira dentro da minha casa. Você também teve muito trabalho, Mônica, aí na sua casa? Olha, tive, né? Eu tô rindo de nervoso. Tive sim poeira e assim, eu tenho um quintalzinho com árvore, então as folhas todas entraram para a sala, para a cozinha, viu, Rafael? Terei trabalho hoje. Um abraço para você, obrigada pelas informações e agradeço também ao professor Paulo César explicando tudo para a gente. Obrigada a você também que nos mandou vídeos aqui de Ituiutaba, de Uberlândia, de Uberaba. Já já eu vou mandar para a nossa equipe da produção.